nos faz meditar sobre a ovelha perdida, que é a famosa parábola que nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe para mostrar o seu coração misericordioso. E também é providencial que essa parábola caia hoje, que nós estamos próximos ainda da festa do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus nos mostra a bondade de Deus, tudo fazer para nos salvar as nossas almas. Então nosso Senhor, com essa parábola, nos fala do ser humano que pode levar uma vida de pecado, e Deus quer que nós saiamos dessa vida de pecado. É essa economia da salvação que a igreja nos propõe, como Deus faz para nos salvar. Deus sempre nos busca. É a bondade de Deus para nos resgatar e nos deixar sempre ao seu lado. E outra coisa assim, é para a nossa salvação eterna. É uma finalidade principal. Por que eu digo isso e fico aqui insistindo sobre isso? Porque existe ainda muita gente, em nome da igreja, ou dentro da igreja, às vezes nem fala em nome da igreja, fala em nome próprio mesmo, que fica dizendo que a religião seria somente para nos ajudar neste mundo. Até há pouco tempo eu ouvi o Leonardo Boff dizer que Jesus, ele não é aquele Jesus cósmico. Não, Jesus que passou aqui, foi humilde, foi assassinado e que nos ensinou a levar uma vida, ajudar os outros. É mais ou menos isso aí que se tem. E se a gente não cuidar, a nossa religião será assim. Eu vou à igreja porque ela tem umas músicas muito bonitinhas, muito boas, eu gosto. E só tem sentido para aqui mesmo. E nós não pensamos na vida eterna para a qual, para nos dar essa vida, Jesus fez tudo. Jesus é o Sagrado Coração de Jesus para nos resgatar. É claro que para eu me salvar, eu tenho que amar o meu Deus, viver uma vida voltada para Ele, amar o meu próximo. Se eu desprezar o meu próximo, eu não entro no céu. Mas a salvação eterna é a verdade principal que deve estar comigo. Se eu levo uma vida cristã, dou até um certo valor à religião, mas eu não tenho apetite a salvar a minha alma, eu sou essa ovelha perdida que precisa ser resgatada. Se eu não estou sempre pensando, preocupado com a minha salvação eterna, eu sou uma ovelha perdida que precisa ser resgatada. Por isso nosso Senhor conta essa parábola que brevemente vou lembrar, e vamos lembrar pedindo ao Sagrado Coração de Jesus que nos dê esse grande desejo de encontrá-lo. E não somente isso, que nós sejamos encontrados por Jesus e que nós nos deixemos levar por nosso Senhor, porque é Ele que encontra, e é Ele que busca, e é Ele que encontra sua ovelha que se perdeu. A parábola diz que os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus. As pessoas que
ao olhar dos fariseus, eram tidos como pecadores, né? Os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus para escutá-lo e começavam a murmurar contra Jesus, dizendo: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Como Jesus é bom! Quando é que nosso Senhor veio ao nosso encontro e nós éramos uma ovelha perdida? Uma ovelha perdida quer dizer um pecador. E eu, pecador, Jesus vem até mim, ao meu encontro. Como o sagrado coração de Jesus é bom. E Jesus então lhes conta uma parábola. Quem de vós que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, a põe nos ombros, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que se tinha perdido. Nós fazemos, a parábola é sobre uma ovelha, mas quantas vezes a gente perde, né? Imagina que a gente perde a chave da casa, perde um celular, e a gente faz de tudo para encontrar. Se a gente fizer muita conta, a gente perde muito tempo buscando coisa perdida. E quando a gente busca uma coisa perdida, é que para nós tem importância. Para aquelas pessoas que ouviram essa parábola, as ovelhas tinham um grande valor. Quando um perdia uma, ele dava um jeito de encontrá-la. Nós mesmos, nós tivemos, sei lá, eu tenho R$1.000, acabo perdendo R$100. Mas olha, eu estava aqui, R$100, fica procurando, leva horas procurando o bendito R$100, porque aquilo tem uma importância para mim. E Jesus fala: eu vos digo, haverá alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. Que é a parábola do Sagrado Coração de Jesus. Jesus, ele veio do Pai para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, meus amados irmãos, essa parábola é muito bela e muito valiosa, porque de vez em quando algumas pessoas têm a ousadia de dizer: eu não tenho mais solução. Acho que Deus já não vai se preocupar comigo. Eu fiz muita coisa errada. Esse modo de falar desagrada o próprio Deus. Quando a gente olha a liturgia da igreja durante o ano todo, a liturgia é só mostrar o que Deus faz para nos salvar, e Ele nunca cessa de fazer coisas para a nossa salvação. No Natal, Deus vem para salvar o seu povo. Assim, Deus vem. E outra coisa, somos fracos para ir até o encontro de Deus. Deus nos dá uma graça para nos fortalecer e ir até o encontro dEle. Deus nos dá a graça para ouvir a voz dEle. Deus faz tanta coisa para que nós vamos até Ele, que nós não temos desculpas de dizer para Deus um dia: Senhor, eu nunca ouvi falar do Senhor. A gente não tem desculpas. Deus está sempre fazendo a coisa para nos salvar. Então, meus amados irmãos, vamos pedir a nosso Senhor a graça de que nosso coração se abra e que nós nos aproveitemos de todos os meios que Ele nos dá para que nós saiamos da vida de perdição em que nós nos encontramos
E que vida de perdição é essa? É de perdição da vida eterna, evidentemente. São Pedro, na sua epístola, é a primeira epístola de São Pedro, é o último capítulo, capítulo 5, que a igreja nos propõe aqui um pedaço para a nossa meditação. São Pedro faz uma exortação aos anciãos e uma exortação aos jovens. Olhando bem o contexto da epístola, a gente pode perguntar sobre esses anciãos. Quem são esses anciãos? Esses anciãos são os responsáveis pelo rebanho de Jesus aqui neste mundo. Porque Jesus, sendo Deus, sendo poderoso, Ele é capaz de nos conduzir através de outros. Os homens que têm o dom, muita capacidade de liderança, eles são capazes de envolver outras pessoas para cumprir uma missão que Ele quer. Quem é aquela pessoa mais capaz de envolver os outros na sua missão? Jesus, nosso Salvador, Deus e homem. Ele é capaz de nos envolver e nos colocar para trabalhar para a sua missão. Se a gente não tem muita liderança, a gente fala alguma coisa para alguém, a pessoa nem dá bola. Mas se você tem uma certa liderança e uma certa capacidade, você é capaz de envolver as pessoas para cumprir aquilo. Qualquer empresa. Por que você não pode colocar qualquer um à frente de uma empresa? Porque se você colocar qualquer um, aquela empresa vai falir. E quem é nosso Senhor Jesus Cristo? Ele, para nos conduzir, Ele criou a igreja dele. E Ele colocou os responsáveis pela igreja para, em nome dele, nos exortar constantemente. É Ele que faz por seus ministros. E nisso aí Jesus mostra mais ainda o seu poder e a sua misericórdia. Ele poderia aparecer em sonho para nós, poderia aparecer para nós, mas eu vou fazer através dos seus irmãos, salvar os homens. Aí São Pedro diz assim: aos anciãos entre vós exorto eu, porque são os anciãos. E em seguida São Pedro vai e se dirige também aos jovens. Quem são esses jovens? A gente vai olhar o contexto. São aqueles que não são os anciãos, que são as pessoas em geral, todo mundo que tem um papa à frente, que tem um bispo à frente, que tem um sacerdote à frente na obra da sua salvação. E se a gente não tivesse um papa, se a gente não tivesse um bispo, se a gente não tivesse um sacerdote, e a gente quisesse seguir mesmo assim a Jesus, a gente ia inventar. Vamos inventar agora, vamos botar um pastor, botar um negócio, tem que inventar alguma coisa. Mas o que aquele nosso Senhor falou, e a tradição nos ensina, nos transmite de geração em geração, a igreja de Jesus como ela é hoje. E é assim que eu devo me salvar, que eu devo estar no redil, que eu devo pertencer ao rebanho de Jesus Cristo, nosso Senhor, como sua ovelha. Jesus cuida de mim, mas cuida de mim de tantos modos. Por exemplo, eu preciso dos sacramentos, eu preciso de uma instrução, eu preciso dar a Deus o culto devido que a gente faz na Santa Missa, e eu não posso fazer isso sem os anciãos, sem o Papa, sem os bispos, sem os sacerdotes da igreja, que o coração de Jesus que me deu. Quando eu olho, portanto, para os padres, quando eu olho para os bispos, eu vejo, é Jesus que me conduz assim. Mas também Jesus me conduz diretamente pela oração, pela meditação, pela contemplação. Quando eu me aproximo de Deus pela oração, é Jesus que me conduz e me fortalece. Mas eu não posso querer só um aspecto e deixar os outros. E por isso São Pedro se refere aos jovens e diz assim: jovens,
Sede submissos aos anciãos. Porque assim, nós não podemos querer ter uma igreja, ser conduzidos por Jesus, ser uma ovelhinha de Jesus, e não querer ser conduzido do modo que Ele quer nos conduzir. E termino, meus amados irmãos, com esses lembrando aqui algum conselho de São Pedro que está na epístola que nós acabamos de ler. São Pedro diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. A ovelha, ela deve se conduzir, deve se deixar conduzir por Jesus, e ela faz isso com humildade. Como é que eu posso obedecer ao Papa? Como é que eu posso obedecer a um bispo? Eu tenho que ter humildade. Se eu não tiver humildade, eu vou só começar a levar no meu orgulho, eu vou encontrar muitos pretextos para eu não me deixar conduzir na minha vida cristã. E por isso, o primeiro conselho que São Pedro fala para os jovens: revesti-vos todos de humildade, diz São Pedro. Porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Por isso, ao Sagrado Coração de Jesus, meus amados irmãos, vamos pedir a nosso Senhor que nos dê a humildade, para nós podermos levar uma vida cristã e não nos deixarmos enganar pelo maligno. Vamos seguir o conselhinho de São Pedro. São Pedro diz assim: lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Parece que São Pedro sim está fazendo ressoar aquelas palavras de Jesus no Evangelho. Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, nos convidando, nos chamando a colocar nele a nossa confiança. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele que cuida de vós. Então, durante essa Santa Missa, peçamos o coração de Jesus que nos abençoe, que nosso Senhor nos conduza sempre. Vamos pedir a Nossa Senhora que não nos permita que nós fiquemos ovelhas perdidas com tanta abundância de pastagem, de riqueza que Jesus nos oferece, para nós vivermos bem aqui e conquistarmos a vida eterna. Uma ovelha perdida é aquele cristão que não está caminhando no caminho de Deus, que não está buscando a vida eterna. Se ele morrer, ele é um inimigo de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude, que Nossa Senhora nos anime a ouvir a voz do bom pastor e a seguir a voz do bom pastor. Quantas vezes eu estou no meu silêncio e Deus me convida para fazer uma boa confissão? É Jesus, o bom pastor, que me convida. Quantas vezes eu estou na minha preguiça em casa? Porque a preguiça existe. A preguiça existe. Muita gente não estuda por preguiça. Muita gente não arruma um emprego por preguiça. Muita gente não arruma sua casa, preguiça. Muita gente não aprende algo tão importante por preguiça. A preguiça não é a única coisa não, porque existem outras coisas, mas eu digo que a preguiça existe e ela manda, ela impera em muitos lugares. Muita gente não reza. Você pergunta por que você não rezou? Preguiça. Muita gente não veio à missa hoje, preguiça, e assim vai. Que nosso Senhor nos dê a graça de vencer a preguiça. Existe a preguiça espiritual que nós podemos ter e devemos sacudi-la e jogá-la fora, que é diferente de um cansaço que nos convida a um descanso. Mas quem descansa logo fica bom para começar. A preguiça não, a gente nunca está bom para começar. Então, meus amados irmãos, que nosso Senhor nos ajude a vencer essa preguiça espiritual, a vencer as tentações dos demônios, porque o coração de Jesus está sempre nos chamando e nos dando. Então, por exemplo, quando a nossa mãe fala, vamos à missa hoje, você sabe quem está falando através de nossa mãe? É o Sagrado Coração de Jesus.
é aquele que está buscando a sua ovelha perdida. Como é que eu não vou? Eu devia pensar, mas Deus está falando através de minha mãe. Quantas vezes uma criança convida os pais para ir a uma missa, para dar a Deus honra e glória, para rezar um pouco, para adorá-lo. E sabe quem que está chamando aqueles pais através daquela criança? É o Sagrado Coração de Jesus. É nosso Senhor que nos convida. É como está aqui na parábola: quem de vós que tendo 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99, vai lá no deserto buscá-la? Quantas vezes o coração de Jesus nos busca, tantas vezes Ele nos chama para nos colocar no caminho da salvação. Que Nossa Senhora me ajude a ouvir a voz de Deus e a seguir. Que eu seja valente, que eu dê uma sacudida na minha preguiça e eu siga o Sagrado Coração de Jesus. Que eu me humilhe diante de Deus, que eu faça um ato de fé, que é São Pedro fala, para a gente poder resistir aos demônios, às tentações. Nós precisamos de fazer um ato de fé, de sermos firmes na fé, que vale a pena a gente levar uma vida de Deus para receber a vida eterna, depois salvar a minha alma. Quero terminar reafirmando, meus amados irmãos, se eu não estou pensando constantemente em salvar a minha alma e fazer o que for da vontade de Deus para eu salvar a minha alma, eu sou uma ovelha perdida. Eu preciso melhorar, eu preciso ser encontrado por Jesus, eu preciso me deixar encontrar por nosso Senhor. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe, nos ponha atentos à voz do coração de Jesus, nos coloque no seu rebanho e no seu seguimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.